Olá, eu sou professora de português, meu nome é Zélia Gonçalves e a minha proposta hoje é trabalhar um novo acordo ortográfico, especificamente acentuação gráfica. Mas antes eu gostaria de trabalhar alguns conceitos importantes para o nosso estudo, como vogal, o que vem a ser uma vogal, semivogal, o que vem a ser uma semivogal, ditongo crescente, decrescente e o hiato. Simplificando o novo acordo. Então vamos aqui aos conceitos importantes. Vogal. O que vem ser uma vogal? É a base de uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Ela é a base. Eu digo assim, exemplo, adjetivo. Adjetivo. Quando aparece uma consoante sozinha, ela tem que ir para a sílaba anterior. Então, aqui, ó, vogal, vogal, vogal e vogal. Elas são bases de sílaba. A vogal, comparando aqui a um círculo, o valor fônico dela é total. O ponto de partida aqui, ela consegue percorrer tudo isso aqui e chegar ao ponto de partida. Então, o valor fônico total. Ma, guá, guá. Vogal, está aqui, vogal. Base de sílaba, base de sílaba. O O que está aqui, maguá, funciona com a metade do valor de uma vogal. Quando isso acontece, nós temos a semivogal. Semivogal, a metade do som de uma vogal. Exemplo aqui, pai. Vogal, semivogal. Mãe. Mãe, de tongo nasal. Vogal, semivogal. Aqui é a semivogal. Semivogal. Aqui é a vogal. Então, observe que a gente tem uma com valor fônico total e a outra com a metade do valor. Vejamos agora o ditongo crescente e decrescente. Água. Água. Recebe um acento. Aqui é a primeira sílaba. Né? Se fôssemos dividir. Água. Observe que o som do A, ele é mais forte. Aqui eu tenho uma vogal. O U, o som é mais brando. Então aqui eu tenho uma semivogal. Quando isso acontece, essa posição semivogal mais vogal, eu tenho um ditongo crescente. Ele cresce, a palavra cresce. Duas sílabas. Uma sílaba e aqui a outra sílaba. O ditongo decrescente é o contrário. Decresce, ele desce. Então, por exemplo, eu tenho de ditongo decrescente. Mãe, pai. Mãe, vogal, semivogal. Pai, vogal e semivogal. Parto do maior valor de som para a metade do valor de um som. Eu tenho um exemplo de ditongo decrescente, decresce. Então, basicamente é isso. E o hiato? Famoso hiato. O hiato é uma lacuna. Como eu tenho duas vogais, ou seja, dois fonemas com a mesma intensidade de som, eu não posso, numa divisão silábica, eu não posso mantê-las na mesma sílaba. Então, o que acontece? Aí eu vou ter piada, um exemplo, piada, vogal, vogal, vogal. Cada uma vai formar uma sílaba. País, ó, país. Separar, aqui eu sou obrigada a separar. Porque país aqui, esse I tá formando sílaba com S, aqui, né? Aqui esse I, ele é vogal, ele é a base da sílaba. Esse A é a vogal. Quando nós temos essa estrutura aqui, um vai ficar numa sílaba, uma vogal, e a outra vai fazer parte de outra sílaba. A mesma coisa, piada.
piada. Vogal, vogal e vogal. As vogais, A, E, O. Semivogais, U e I. Nem sempre. Olha um exemplo aqui de I funcionando como vogal. Bom, continuando a nossa aula, a gente vai ver um mapa contendo um resumo das principais regras de acentuação, que é o nosso assunto. E aí a gente tem uma parte falando sobre oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. O que vem a ser? É importante a gente dominar também esses conceitos. Sempre que eu quiser identificar a sílaba forte em uma determinada palavra, eu estou querendo classificá-la em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, uma palavra é oxítona quando a sílaba forte, a sílaba tônica, cai na última sílaba pronunciada. Por exemplo, cajá. Já é a última sílaba pronunciada, é a sílaba tônica. Caqui. Caqui, que é a última sílaba pronunciada, é a sílaba tônica. Se recebe acento ou não, a gente vai ver mais para frente. Paroxítonas, quando a penúltima sílaba for pronunciada. Exemplo, janela, sílaba forte é né. Água, a sílaba forte é a. Vai receber acento de acordo com a regra que a gente verá posteriormente. E proparoxítona, quando a sílaba forte recai na antepenúltima sílaba pronunciada. É muito importante que a gente utilize esses termos: última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima. Nunca usar a primeira, segunda, terceira, que isso aí vai levar você a um erro. Continuando a nossa aula, nós chegamos aqui na regra geral, que nós dividimos em regra geral, outros casos especiais. Primeiro caso, regra geral. Então, nós temos aqui os monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, no plural ou não, eles vão receber um acento gráfico, que está dentro da regra de acentuação. Então, nós temos o caso de pá, má, mé, cá. Se terminar em u e i, como tu, ti, que muita gente coloca o acento e não tem, é um monossílabo tônico? Sim, é tônico, mas ele termina em u e i. Não receberá um acento, porque não está dentro da regra de acentuação. Vamos aos oxítonas. Oxítonas terminados em a, e, o, estando ou não no plural. Só que aqui a gente acrescenta o em, né, ou plural. Então é o caso de café, cipó, cajá, recebe um acento grave. E mais aqui o em, vintém, parabéns. Então esses vão receber um acento gráfico. As paroxítonas, a gente vai perceber que houve uma mexida maior. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção em relação às paroxítonas. Vamos lá. Primeira regra aqui que eu incluí na palavra rouxinol, o que eu faço? Eu escrevo rouxinol e ali elimino as vogais e permanecem as consoantes. R, X, N, L. Então aqui eu já sei que a paroxítona terminada em R receberá um acento. Exemplo, revólver. Terminado em X receberá um acento. Tórax. Terminado em N. Hífen. Terminado em L. Amável. Receberá um acento. Então aqui 4 regras só com a palavra rouxinol. Já facilita. Também paroxítona terminada em I. Então a gente vê o caso de biquíni. Biquíni. Cuidado que tem a variante biquíni. Se aparecer biquíni com E, então não recebe acento, só terminado em I. Precisa estar de acordo com a regra. Então, terminado em I. Táxi, receberá um acento. Terminado em US, bônus, ônus, então recebe um acento. Paroxítono. Um ou uns, no plural, por exemplo, álbum ou álbuns, órfão, órfãos, PS, bíceps. E os famosos ditongos que a gente viu. Crescente, como por exemplo, água, paroxítona terminada em ditongo. Esse A será acentuado. Crescente, porque o U é semivogal e o A é uma vogal. Quanto à regra de acentuação das palavras proparoxítonas, o acordo não fez mudança. Permanece o que a gente já conhece mesmo. Então, a sílaba forte recai na antepenúltima sílaba, todas são acentuadas. Como exemplo, vértice, árabe, líquido, hidráulico, feíssimo. Outros casos. É o trema. No G
e no Q, depois aparecendo U, ou E, ou I, não precisa nem me preocupar, não tem trema, não tem. Ele pronunciado de forma branda, ele não tem trema que antes tinha. Um exemplo, liquidação, quinquênio, não tem mais. Foram abolidos. Também o acento tônico no U, também nessa mesma construção, G, Q, depois vendo um U e o E e o I. É o caso dos verbos arguir, redarguir. Então eu falo, eu arguo, tu arguis, tem a sílaba tônica, mas não tem mais o acento. Foi eliminado, não tem mais. A não ser se a sílaba forte esteja fora do radical. Porque a gente sabe que a palavra é construída por radical, de vogal temática, aí tem o tema, que é a junção do radical mais a vogal. Então, se a sílaba forte estiver no radical junto, né? Eu arguo, por exemplo, até o U é o radical. Então, eu não vou colocar o acento, não. Tenho a sílaba forte, mas não tem acento grave. Mas quando eu falo, nós arguímos, nós vamos ter, porque esse I está fora do radical. Aí ele vai ter um acento gráfico. O NH já é famoso, a gente já conhece, novo acordo se referendou. Quando depois do I aparecer NH, a gente sabe que não tem. Exemplo, tainha, bainha, rainha. Não se acentua aqui, ó, vogal repetida. Isso aqui já é uma novidade. A vogal repetida são aqueles casos de juuna, ju, a gente separa, juuna. Como o U é uma paroxítona, juuna. A sílaba forte é o U sozinho. Como a sílaba é repetida, a sílaba é igual, então você não deve acentuar na paroxítona. Outro exemplo, xiita. Tantos outros casos você vai encontrar. Também, nós não acentuamos paroxítona precedida de ditongo decrescente. Exemplo, feiura. Fei, a gente tem um ditongo, é decrescente, porque o E é vogal. Nesta sílaba aqui, o E é vogal e o I é semivogal. Em seguida aparece o U, então esse U aí não receberá acento. Na paroxítona a gente tem que observar o depois de e o antes de. Depois de é o NH, se depois do I ou do U aparece NH. Antes de, se antes da paroxítona você tem um ditongo decrescente. Então aí você não vai acentuar nas paroxítonas. E aqui o acento diferencial. Havia uma série de assim, por. Bom, o que interessa pra gente? Interessa o que permanece. Foram referendados pelo novo acordo por verbo versus por preposição. Outra situação é o pôde, pretérito perfeito, né? Pôde passado, versus o pode, presente. Então, esse aqui permanece. Por, pôde. E a palavra forma, que você usa facultativamente. Só se o sentido ficar comprometido. Aí você deverá usar um acento, né? Qual é a forma da forma? Nossos casos especiais, eles falam em ditongos abertos, nas oxítonas e nas paroxítonas. Então, veja bem, o ditongo aberto na oxítona continua acentuado. Exemplo, mausoléu, céu, continua. Mas na paroxítona, eles foram eliminados. Por exemplo, assembleia não tem mais. Ideia não tem mais. Na paroxítona foi eliminado, ok? Então, observe que sempre a paroxítona teve uma mexida maior. O grupo OOEE, eliminado o acento, não existe mais. Quando eu digo vou, né? Vou, não tem magou. A primeira letra não tem mais, foi eliminado. Dos verbos também, crer, dar, ler e ver, também foram eliminados. Você diz, ele crê, tem um acento circunflexo, mas quando você pluraliza, eles creem, não tem mais. Dar, que ele dê, tem um acento. Que eles deem, não tem mais. Ler, ele lê, tem um acento. Eles leem, não tem mais. Ver, ele vê e eles veem. Os hiatos, eles recebem acento. Guaíba. O I está formando sílaba sozinho, é um hiato. Então ele recebe um acento gráfico. Saúde, saístes. Um detalhe aqui no I-U. Observe se esse I, se ele estiver acompanhado de S, ó, saístes, ele vai receber um acento. Se ele estiver acompanhado de outra consoante que não seja o S, você não pode acentuar. Cairdes. Não receberá um acento. Juiz, ó, tá com Z. Agora, se você colocar juízes, você terá um acento. O I tá formando sílaba sozinho.
Então tem que ter muito cuidado aqui com os hiatos em relação ao U e o I. Ele receberá acento quando aparecer sozinho ou acompanhado da consoante S. Outras consoantes é proibido o acento grave. E aqui para finalizar os verbos ter, vir, terceira pessoa do plural, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. Então na terceira pessoa você vai usar. E assim finalizamos o meu primeiro vídeo simplificando o novo acordo ortográfico, especificamente acentuação gráfica. Espero que tenham gostado, compartilhem, deixe o seu like, não esqueça de inscrever-se no meu canal. Obrigada e até breve.